Olá, seja bem-vindo novamente ao Clube de Leitura Anual da Bíblia Sagrada. É um prazer ter a tua companhia e, para você ter ideia de como passa rápido, já estamos no 7º dia de leitura. Durante esses 7 dias aprendemos muitas coisas e já estamos quase finalizando o livro de Esdras. Daqui a poucos dias você já terá completado o livro das Sagradas Escrituras. São 66 livros, mas você já terá completado uma fração desses livros. E hoje nós vamos ler Gênesis no capítulo 7, vamos até Mateus no capítulo 7, retornaremos a Esdras no capítulo 7 e finalizaremos lendo Atos dos Apóstolos no capítulo 7. Antes de você continuar com esse vídeo, peço que você compartilhe, curta e comenta também as tuas dúvidas que você tiver durante essa leitura. Nós estaremos lendo as tuas dúvidas e responderemos com o maior prazer, a fim de que todos estejamos engajados em crescer em graça, em conhecimento das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos entrar realmente na história do dilúvio. Ontem nós fizemos a leitura de Gênesis capítulo 6, que falava o Senhor dando instruções para Noé de como ele deveria construir aquela arca, quais seriam as dimensões da arca e como ele deveria fazer. E hoje, no capítulo 7, nós vamos adentrar sobre realmente a questão do dilúvio, como aconteceu na terra. Diz assim, Gênesis capítulo 7, verso 1. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre toda a terra, 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem de rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com sua mulher e as mulheres dos seus 3 filhos entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os animais de rebanho doméstico, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asa, todas as aves, todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha narinas, o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles com que ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Agora nós iremos ser transportados, iremos ser levados até Mateus, no capítulo 7, que vai ser hoje a nossa última leitura sobre a questão no Sermão do Monte. Você também já passou 2 capítulos falando sobre
o Sermão da Montanha, o sermão mais importante do ministério de Jesus, o mais comentado no ministério de Jesus, e hoje nós finalizaremos o Sermão da Montanha, que diz assim, Mateus capítulo 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgam, vocês serão julgados. A mesma medida que usam será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Peçam, e será dado. Busquem, e encontrarão. Bata, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste de vocês, que está no céu, dará coisa boa aos que pedirem. Assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que faça a vocês mesmos, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois a porta larga é ampla e o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como a porta é estreita e apertado o caminho, mas essa leva à salvação. São poucos os que encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espigueiro de figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore boa, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês serão reconhecidos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu direi para ele claramente, não os conheci, afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e do que deram sobre essa casa e ela não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica é como um insensato e constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões que estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Nós iremos agora fazer a leitura de Esdras, no capítulo 7. Esdras, no capítulo 7, fala sobre a vinda do próprio Esdras para Jerusalém, e diz assim: Depois dessas coisas, durante o reinado do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, era filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meiraote, filho de Zareias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esse Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito da lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e os mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e ao escriba Esdras, conhecedor do mandamento e decreto da lei do Senhor. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus,
paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas, que deseja ir a Jerusalém com você, pode fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e Jerusalém, com respeito à lei do seu Deus, que está em suas mãos. Além disso, você levará prata e ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus em Jerusalém, com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros, o que for necessário para que as suas ofertas cereal de bebida e os sacrifícios no altar do templo de Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagos pelo tesouro real. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno que todos os tesoureiros do território situado ao leste do Eufrates que forneçam tudo o que foi solicitado ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus do céu tinha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus do céu, para que sua ira não venha contra o império do rei e seus descendentes. E saibam também vocês, não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, servidor do templo, nenhum dos que trabalham no templo de Deus. E você, Esdras, com sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes que ministram a justiça a todo o povo, de todo o território situado a oeste do Eufrates, a todos que conhecem a lei do seu Deus, e aos que não conhecem você deve ensiná-lo. Aquele que não obedecer à lei de Deus de vocês e à lei do rei será punido com morte, com exílio, ou com confisco dos bens, ou com prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, para por sua bondade, ofereceu perante o rei, seus conselheiros e todos os altos oficiais, com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Agora nós iremos fazer a leitura lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no capítulo 7, onde o Estevão, no capítulo 6, ele estava sendo julgado, ele estava preso sendo julgado, e agora um discurso emblemático de Estevão, que estava inspirado pelo próprio Espírito Santo, e através deste discurso, muitas pessoas se levantaram com revolta contra ele, mas ele foi uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo ao abrir a sua boca, ele falava com intrepidez. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse: Saia da sua terra e dos seus meios e da sua parentela, e vá para a terra que eu mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o estado de um pé, mas ele prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam essa terra, embora naquele tempo Abraão ainda não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e esses 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele, libertou de todas as tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e ele se tornou governador do Egito e de todo o palácio do rei. Depois de haver fome em todo o Egito e Canaã, também houve grande sofrimento nos antepassados que sofreram por falta de alimento. Ouvindo que havia
trigo no Egito, Jacó enviou novos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda dele, José fez reconhecer por seus irmãos o faraó, que pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram eles e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados ao túmulo de Abraão. Haviam-lhe comprados ali dos seus filhos Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de povos no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ali ele agiu traiçoeiramente para que o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os recém-nascidos para que não sobrevivesse. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou, como sendo seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e ligou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem uns aos outros? Os homens que maltratavam empurrou José e disse: Quem nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu Moisés um anjo na labareda de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é a terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seu gemido e desci para livrá-lo. Vem agora e eu enviarei de volta ao Egito. Este Moisés, que tinha sido rejeitado com palavras, quem o nomeou para ser o nosso líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para liderar e libertar por eles, por meio do anjo que tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lembrará dentre seus irmãos um profeta como eu. E este estava na congregação no deserto com um anjo, que lhe falava no Monte Sinai e com seus antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram e seu coração voltou para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduza, pois este Moisés que nos tirou do Egito. Não sabemos o que aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram sacrifícios e fizeram uma celebração em honra das suas mãos que tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e entregou a adoração dos astros, conforme que foi escrito no profeta: Foi a mim que vocês apresentam sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram um santuário para Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto dos nossos antepassados tinha um tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados os levaram sob a liderança de Josué. Quando tornaram a terra das nações, Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homem, como diz o profeta: O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Ou onde serei o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados que não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não obedeceram. Ouvindo isso,
Ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se junto contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os teus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém? Muito obrigado pela tua companhia. Te aguardo amanhã para o 8º dia dessa leitura e nós estamos crescendo e nos desenvolvendo em graça e em conhecimento. Que a paz do Senhor alcance a tua casa e a tua família e faça repousar essa paz sobre o teu coração.